O resumo do capítulo 33 de Jeremias é a conclusão triunfal do livro da Consolação. Ele assegura a cura e a reconstrução de Jerusalém, mas seu principal ensinamento é a eternidade e a inviolabilidade das alianças de Deus. Ele profetiza a vinda do Messias, o justo, que será o ápice da linhagem de Davi, e garante que as alianças real e sacerdotal são tão certas quanto o dia e a noite. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 33. Pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses termos: Eis o que diz o Senhor, que criou a terra, que a modelou e consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade e dos palácios, dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater e para enchê-las de cadáveres dos homens que firo em minha cólera, e por cuja malícia desviei minha face dessa cidade. Vou pensar-lhes feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel, e os farei voltar ao que eram outrora. Eu os purificarei de todos os pecados que contra mim cometeram, e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória, diante de todas as nações da terra, o saberem todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomadas de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade de que vou cumulá-lo. Eis o que diz o Senhor, neste lugar do qual dizeis que não passa de um deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nem um animal se encontra, se ouvirão novamente. Gritos de alegria, cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão, louvai o Senhor dos exércitos, pois que ele é bom e eterna a sua misericórdia. Ao apresentarem no templo seus sacrifícios de ações de graças, pois que restituirei a terra, tal qual era outrora, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos exércitos: neste lugar que é deserto, sem homens, nem animais, e em todas as suas cidades, haverá novamente abrigos para os pastores que apacentarão seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas da planície e nas do Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, onde passar ainda rebanhos pela mão do que os conta oráculo do Senhor. Eis que outros dias virão, e nesses dias e nesses tempos farei nascer de Davi um rebento, justo que exercerá o direito e a equidade na terra. Naqueles dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança e será chamada Javé nossa justiça. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes ao sacerdote e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Nesses termos foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias. Eis o que diz o Senhor: se puderdes romper o meu pacto com o dia e a noite, de sorte que de dia e de noite não surjam no devido tempo, então poderá ser rompido o pacto que fiz com Davi, meu servo, e não terá ele filho que lhe ocupe o trono, e com os sacerdotes e levitas, meus ministros. A semelhança do exército celestial, que se não pode enumerar, e como a areia do mar, que se não pode medir, assim multiplicarei a posteridade de Davi, meu servo, e os levitas, meus ministros. Foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nesses termos. Não reparaste nas palavras que proferem esses homens? As duas famílias, dizem eles, que pelo Senhor haviam sido eleitas, foram para ele repelidas. É assim que despreza o meu povo, a ponto de, a seus olhos, não constituir mais uma nação. Eis o que diz o Senhor: se não firmei pacto com o dia e a noite, nem regulei a leis do céu e da terra, então poderei rejeitar a casa de Jacó e de Davi, meu servo, e abster-me de escolher da sua descendência os chefes para a raça de Abraão, de Isaque e de Jacó, pois hei de lhes melhorar a sorte e deles me apiedarei.
No capítulo 34 de Jeremias, é um oráculo de juízo definitivo. Ele sela o destino do rei Sedecias e expõe a hipocrisia do povo, que fez um pacto de liberdade apenas por conveniência e o quebrou assim que se sentiu seguro. A quebra desse pacto de justiça foi a gota d'água que selou a condenação de Jerusalém, pois demonstrava que o povo havia rejeitado não apenas a palavra de Jeremias, mas a própria lei mosaica. Jeremias capítulo 34. Eis a palavra que pelo Senhor foi dirigida a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com seu exército, com todos os reinos da terra que lhe eram vassalos e com todos os povos, combatia contra Jerusalém e as cidades que a cercavam. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Vai procurar Sedecias, rei de Judá, e dize-lhes, eis o que diz o Senhor. Vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, que a incendiará. Nem tu lhe poderás escapar. Serás capturado e entregue às suas mãos. Verás o rei da Babilônia face a face, que de viva voz te falará e irás para a Babilônia. Escuta, contudo, Sedecias, rei de Judá, a palavra do Senhor. Eis o que ele profere a teu respeito. Não morrerás pela espada. Será em paz que haverás de morrer, e assim como perfumes foram queimados em honra de teus pais, os reis antigos que te precederam, assim também por ti serão queimados. Lágrimas serão derramadas por tua causa. Eu, Senhor, sou eu quem o prediz, oráculo do Senhor. Tudo isso transmitiu Jeremias ao rei Sedecias de Judá em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia sitiava a cidade, assim como Laques e Azeca, últimas cidades de Judá que ainda resistiram. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias pelo Senhor, depois que o rei Sedecias fez um pacto com o povo de Jerusalém, a fim de proclamar um decreto de alforria, segundo o qual cada um deveria libertar seu escravo hebreu, homem ou mulher, não conservando na escravidão seus irmãos judeus. Aceitaram todos esses acordos chefes e povo, consentindo em emancipar seus escravos e em não mais conservá-los em servidão. Mais tarde, porém, voltando atrás em tal decisão, retomaram os escravos e mulheres que haviam libertado, reduzindo-os novamente ao estado de escravidão. Foi então que a palavra do Senhor assim se dirigiu a Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, no dia em que tirei vossos pais da terra do Egito, desse período de escravidão. Com eles concluí uma aliança assim concebida. Ao fim de 7 anos, cada um de vós emancipará seu irmão hebreu que lhe houver sido vendido. Ele te servirá durante 6 anos. No 7º, porém, o libertarás. Não me escutaram, entretanto, vossos pais, nem prestaram atenção. Agora fizestes o que é grato a meus olhos, cada um proclamando a liberdade ao próximo pela conclusão de um acordo em minha presença, na casa em que meu nome é invocado. Mudastes, porém, de parecer e profanastes meu nome, retomando cada qual vosso escravo e vossa serva, que se haviam tornado livres, para de novo o reduzirdes à escravidão. Eis porque diz o Senhor, assim como não me haveis obedecido no que tange a proclamação da liberdade de vossos irmãos, vou por minha vez proclamar a vossa volta a espada, a peste e a fome, transformando-vos em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os homens que violaram minha aliança e não observaram as cláusulas do acordo celebrado em minha presença, vou tratá-los como o touro, que cortaram em 2 para passar entre as 2 metades. Os chefes de Judá e de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e toda a gente da terra que passaram entre as 2 partes do touro, eu os entregarei aos seus inimigos, e aqueles que lhes procuram tirar a vida, e os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Quanto a Sedecias, rei de Judá, eu o entregarei, juntamente com seus príncipes, aos inimigos e àqueles que lhe querem tirar a vida, ao exército do rei da Babilônia, que de vós se apartou. Vou dar ordens, oráculo do Senhor, para que voltem a esta cidade. Eles já a sitiarão, tomando-a de assalto, e haverão de lhe pôr fogo, e transformarei a cidade de Judá em solidão, sem habitantes. Nesse trecho de Tessalonicenses, capítulo 5, conclui a carta com um poderoso chamado à vida ética. À luz da escatologia que fala da volta de Cristo, ele fornece instruções essenciais para a unidade da igreja
e resume a atitude do cristão em uma tríade de alegria, oração e gratidão, terminando com uma oração poderosa pela santificação, espírito, alma e corpo, até o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 4 ao 28. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós, para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Tendes para com ele singular amor, em vista do cargo que exerce. Conservai a paz entre vós. Pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contente, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Irmãos, orai também por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Peço-vos encarecidamente no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Nesse trecho do Salmo de hoje é um ensinamento sapiencial que demonstra a soberania absoluta de Deus sobre a natureza e a história. O salmista afirma que Deus usa o juízo para transformar a fertilidade em deserto, por causa do pecado, mas também usa a misericórdia, que é transformar o deserto em fonte de vida, para restaurar os humildes e necessitados. O destino da terra está ligado à moralidade de seus habitantes, e a bênção de Deus é a fonte de toda prosperidade e estabilidade humana. Salmo 106, dos versículos 33 ao 38. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar, e semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos, e os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente, e lhes concedeu rebanhos numerosos. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 24, fecha o hino à sabedoria com uma conclusão teológica clara. Toda a majestade, poder e glória da sabedoria personificada estão acessíveis ao povo de Israel através da lei de Moisés. O convite é para se saciar nesta fonte de vida e conhecimento, que é abundante como os rios do Éden, mas inesgotável em sua profundidade, exigindo dedicação contínua. Eclesiástico capítulo 24, dos versículos 19 ao 27. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plântano no caminho à beira das águas. Exala um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como estoraque, o galbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria. Perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como num terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança.
Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim, todos que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.